Programação orientada a objetos ou simplesmente POO. Eu sei que muitas vezes quando alguém te pergunta se tu usa POO nos teus projetos, tu meio que já começa a se esquivar, porque muitas vezes a gente não sabe o que é POO. Se essa é a tua dúvida, ela vai ser sanada hoje. Então fica comigo aqui no vídeo e bora lá. Henrique Giareta por aqui, e o vídeo de hoje é com certeza um assunto que eu vou criar uma playlist de vídeos aqui para ti no canal, porque é praticamente impossível a gente falar sobre programação orientada a objetos em um único vídeo. No vídeo de hoje eu vou te dar uma introdução sobre o que é POO e também vou te explicar o que são os 4 pilares que a gente tem dentro da programação orientada a objetos. Por mais que possa parecer um pouco introdutório, não se preocupa. Nos próximos vídeos aqui dessa série que vai ter no canal, eu vou entrar mais a fundo em cada um desses pilares. É por isso então que eu já te peço para tu te inscrever aqui no canal, para tu me dar essa força, porque eu tenho certeza que essa playlist vai te ajudar e muito, sem contar os demais vídeos aqui do canal também, que eu sempre faço pensando em te ajudar. Então, clique aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Então vamos lá, galera. A primeira coisa que com certeza vem na tua cabeça é que raios é programação orientada a objetos. POO nada mais é do que um paradigma de desenvolvimento de software. Ou seja, em curtas palavras, é a forma com que tu escreve o teu código. E o princípio da POO é tratar tudo como objeto, né? A gente tem a questão de diferença entre classe e objeto, mas em suma é tratar tudo como objeto para que a gente consiga aproximar muito mais o mundo real do mundo da programação. Para tu ter uma noção, antes da POO já existiam outros paradigmas de desenvolvimento, como por exemplo o procedural, o funcional. Eu lembro até que no procedural a gente tinha que criar tudo a nível global, então a gente criava método global, variável global, então era método que alterava variável de outro método, era método que alterava escopo externo, era realmente uma bagunça. E nisso eu te digo com certeza que a programação orientada a objetos ajudou e muito. É claro que o intuito desse vídeo não é entrar em cada um desses paradigmas e ir a fundo no estudo deles, mas é importante que tu saia desse vídeo sabendo que, além da POO, existem outros paradigmas de programação. E com isso, galera, o primeiro fato interessante que eu já trago aqui para vocês é que a programação orientada a objetos surgiu sim de uma linguagem de programação. Essa linguagem se chamava Smalltalk, mas infelizmente depois do lançamento ali durou alguns anos e acabou caindo em desuso. Porém, essa linguagem é realmente a primeira linguagem de programação orientada a objetos que a gente teve. E desde lá então, a POO foi cada vez tomando mais o espaço do mercado, né? Tanto que hoje eu consigo te dizer com 99,9% de certeza que praticamente todas as linguagens de programação e todos os projetos que a gente tem no mercado utilizam programação orientada a objetos. E isso, galera, na minha opinião, é porque a programação orientada a objetos ela tem uma relação muito forte entre acoplamento e coesão. Tanto que um dos lemas, que com certeza você já deve ter ouvido falar, é a questão do baixo acoplamento e alta coesão. Então, em outras palavras, o acoplamento nada mais é do que a dependência que uma classe necessita de outras classes para funcionar. Ou seja, tu tem uma classe A, mas essa classe A para funcionar, ela depende da classe B, C e D. Isso é um alto acoplamento. Já a coesão nada mais é do que o princípio da responsabilidade única, né? Que foi introduzido lá no início de 2000 pelo nosso querido Uncle Bob. Mas para que não fique tão confuso essa questão de acoplamento e coesão, eu vou te dar alguns exemplos. Sabe aquela pequena alteração que tu tem que fazer ali numa classe, no teu código, porém depois que tu faz essa pequena alteração, tu tem que ir lá em mais 10, 15 classes e alterar a mesma coisa ou alguma outra coisa porque essa tua alteração quebrou o teu código? Pois é, esse é um exemplo nítido de um autoacoplamento, né? Que é basicamente ao contrário do que a POO prega, né? Isso quer dizer que a classe que tu alterou, ela tem a dependência dessas outras 10, 15 classes que tu teve que alterar também para funcionar. Um outro exemplo clássico, galera, é o que a gente chama de Shotgun Surgery, que é aquela pequena alteração que tu faz no teu código fonte, não quebra demais classes dentro do código, mas quando tu vai rodar a tua aplicação, tu vai ver que um outro módulo distinto quebrou a funcionalidade. Isso quer dizer, galera, que essa classe que tu teve que alterar e quebrou outro módulo, ela não segue o princípio da responsabilidade única. Provavelmente dentro dessa classe que tu alterou, ela tem mais de uma responsabilidade. E usando a programação orientada a objetos, eu te digo que esses bad smells, né, esses maus cheiros que a gente tem dentro do código, tende a diminuir praticamente a 100%. Porque usando o POO, galera, é muito mais difícil da gente fazer alguma coisa errada. É muito mais difícil da gente codificar algo errado.
porque o próprio paradigma já nos diz como que a gente tem que seguir. E dada essa pequena introdução sobre programação orientada a objetos, é importante nós entendermos quais são os 4 pilares que a gente tem dentro da PO. O primeiro pilar que eu vou falar é o pilar da herança, né? Que é basicamente onde uma classe pode compartilhar os seus atributos e métodos. Isso a gente chama de classe pai e classe filho, né? Onde uma classe filho pode herdar de uma classe pai todos os atributos e métodos. Um bom exemplo que tu já deve ter visto é a classe funcionário, né? Que eu posso ter dentro do meu código-fonte uma classe funcionário, onde ela vai conter todos os atributos em comum entre todos os funcionários, como nome, data de admissão ou qualquer outro campo. Porém, eu posso ter outras classes específicas para cada setor dentro da minha empresa. Por exemplo, eu posso ter uma classe engenharia. Essa classe engenharia, ela pode herdar de funcionário para que eu tenha todas as informações em comum dos funcionários, porém dentro da classe engenharia eu posso ter só as especialidades que eu preciso ter referente à engenharia. E eu posso replicar isso para várias coisas, galera. Eu posso ter uma classe que se chama parte química, eu posso ter uma classe que se chama produção, qualquer outra coisa. E todas essas classes eu posso fazer com que herde de funcionário. Então funcionário vai ser a nossa classe pai, basicamente, e todas as classes que eu citei ali, engenharia, parte química, produção, vão ser as classes filhas. E partindo disso, galera, a gente tem um segundo pilar que se chama polimorfismo, né? Que se a gente pegar e dividir o nome, a gente já consegue ver que poli é muitos, né? E morfismo é forma. Então é a capacidade que uma classe ou objeto tem de assumir várias formas dependendo do contexto, dependendo da situação. Imagina que a gente tem uma classe dentro do nosso código-fonte que essa classe controla todos os clientes, tá? Porém, a gente tem um cliente, vamos supor o cliente X, que esse cliente tem uma especialidade em específico, que todos os outros clientes não têm. Logicamente, a gente vai ter que achar uma forma de tratar essa especialidade. E é aí que entra o polimorfismo, porque ao invés da gente pegar e ir nessa classe que a gente já tem e fazer talvez uma tomada de decisão, um if, um switch ou qualquer coisa, quando for cliente X faz tal coisa, né, que a gente aumentaria a complexidade da nossa classe, a gente pode simplesmente usar o polimorfismo. Ou seja, a gente pode dar um virtual e um override ali e a gente pode sobrescrever, a gente pode escrever novamente esse mesmo método, porém com uma regra de negócio diferente para usar no nosso cliente X. Então, basicamente, galera, o polimorfismo vai nos dar versões diferentes do mesmo método, eu diria. O terceiro pilar que a gente tem dentro da PO é o encapsulamento, que basicamente é encapsular as tuas propriedades para elas não terem acesso diretamente de fontes externas. Dessa forma, nós vamos garantir que nenhuma classe externa altere a nossa propriedade diretamente. Isso é o famoso private set, galera. Quando a gente tem lá a nossa propriedade, a gente tem o get e o set, é só a gente privar o set. Isso vai significar que nenhuma propriedade, nenhuma classe externa vai conseguir alterar a nossa propriedade diretamente. Porque esse controle, basicamente, galera, a gente tem que fazer diante de métodos. O correto seria, dentro da nossa classe, a gente ter um método com alguma regra de negócio ou qualquer coisa do tipo para alterar a nossa propriedade. Então, quando a gente precisar alterar a propriedade, a gente vai chamar esse método e não propriedade recebe novo valor. E o quarto e último pilar, galera, mas não menos importante, é a abstração, que é a forma que a gente tem de abstrair detalhes da implementação. Um exemplo muito claro disso é o carro. Todo mundo sabe que para o carro andar, a gente tem que acelerar ele, a gente aperta o pedal, ele acelera. Porém, para fazer o carro andar, a gente não precisa saber detalhes internos de como o motor funciona. Então, aquele pedal de acelerador é uma abstração para nós. Ou seja, a gente só pisa no pedal e o carro vai andar. Isso esconde detalhes da implementação que não são necessários para os usuários. Outro exemplo muito clássico é o interruptor de luz. Ou seja, tu clica para acender a luz e tu clica de novo para apagar a luz. Mas tu não precisa saber se tem fase, neutro, como é que funciona uma rede elétrica. Aquele interruptor, ele vai ser a nossa abstração. Ele vai abstrair todos os detalhes da implementação, né, que seria nesse caso a rede elétrica, para que a gente não precise se preocupar ou tentar entender como funciona, para daí sim a gente conseguir ligar a lâmpada ou fazer o carro andar. É claro que nem eu falei lá no início, é muito difícil a gente falar sobre programação orientada a objetos em um único vídeo. A não ser que a gente faça aqui uma live de 40, 50 horas, né? Mas isso é praticamente impossível. Mas o intuito desse vídeo, galera, foi realmente te dar uma pequena introdução sobre o que é programação orientada a objetos e falar o conceito dos 4 principais pilares. Mas volto a dizer, não te preocupa porque nos próximos vídeos aqui do canal eu vou estar entrando mais a fundo sobre cada um dos pilares e vou estar te mostrando na
prática cada um deles. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e já deixa aqui nos comentários para mim, galera, vocês já sabiam sobre essas curiosidades, né, sobre o que é realmente PO? Vocês já utilizam programação orientada a objetos nos projetos de vocês? Deixa aqui pra gente trocar uma ideia. Galera, eu espero de coração que eu tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre o que é esse universo de programação orientada a objetos. Os próximos vídeos aqui do canal vão estar muito legais sobre esse assunto e eu espero que tu fique muito bem e até semana que vem.